Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Pela graça do bom Deus, chegamos na penúltima lição desse trimestre, lição de número 12, da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E nesse trimestre nós aprendemos, conversamos um pouco a respeito do profeta Ezequiel, suas visões, aquilo que Deus trouxe para o povo de Israel naquele período, aproximadamente 500 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E hoje iremos continuar falando sobre as visões do profeta Ezequiel na nossa lição. Hoje falando sobre a visão do afastamento e retorno da glória de Deus. A glória de Deus se afastou do povo de Israel devido ao seu mau comportamento, devido às suas práticas, devido à sua falta de arrependimento, devido aos ídolos que estavam nascendo no meio do povo. Mas quando o profeta Ezequiel tem essa visão, ele vê o retorno da glória de Deus, o povo se arrependendo dos seus maus caminhos, retornando aos princípios que o nosso Deus tinha apresentado ao seu povo, e o profeta Ezequiel vê a glória retornando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que há um retorno, que bom que há sempre a segunda chance que Deus nos oferece. Se de repente alguém que você conhece se afastou dos caminhos do Senhor, meu irmão, continue orando, continue buscando, continue clamando e acredite que o nosso Deus é poderoso para fazer retornar e irá retornar novamente em nome do Senhor Jesus. Nosso texto de referência, a primeira parte está em Ezequiel capítulo 11, o verso 22, 23, e também Ezequiel capítulo 43, versos 2, 4 e 5. Vamos orar e falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em mais uma vez estarmos aqui para aprender um pouquinho mais a Tua Palavra. Peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, visões do afastamento e retorno da glória de Deus. Introdução. O plano de Deus é habitar com o seu povo. Para tanto, Deus revelou em sua palavra as diretrizes para nos aproximarmos dele. Aquilo que não lhe agrada, e nos concede o seu Espírito Santo para nos guiar e capacitar a viver agradavelmente diante do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo que nos capacita a ter uma vida agradável diante de Deus. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar com você, meu irmão, seja obediente. Se ele estiver te indicando que não é para ir, não vai. Se ele estiver te mostrando que algo, talvez alguma prática está entristecendo e você está sentindo isso, meu irmão, deixe de praticar. Peça graça a Deus. Se você não tem força, peça graça a Deus, porque o Espírito Santo há de te fortalecer, há de te dar força, há de te dar capacidade. Esteja sensível. Muitas vezes nós entramos em alguns problemas porque nós não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está alertando, não vai, mas nós não demos ouvido e vamos, e fazemos, e procuramos. Esteja sensível. O Espírito Santo é quem nos conduz, o Espírito Santo é o nosso amigo, o Espírito Santo é quem nos consola, é quem nos fortalece. O Espírito Santo é quem nos dá a direção para nós termos uma vida agradável ao nosso Senhor. Tópico 1, a glória de Deus. Vamos comentar um pouco aqui no tópico 1, meus irmãos, qual que é o conceito da glória. O que quer dizer a glória? 1.1, glória, alguns significados da expressão. Conforme o Dicionário Internacional da Teologia do Antigo Testamento, dicionário James Strong e o dicionário Vine, entre outros, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Então, meus irmãos, quando nós falamos a palavra glória, ela tem muito a ver com qual é a frase, qual o contexto que ela está sendo inserida.
Aqui nós vamos ver que a glória pode se tratar de seres humanos. Nós vemos lá no livro de Gênesis 43, quando se trata de riqueza, Êxodo 33, 18 e Ezequiel 1, 28. O que fala de glória, alguns sentidos da palavra glória, ela está inserida no que produz peso, naquilo que impõe algo, ou naquilo que produz consideração. Por exemplo, quando nós falamos de glória em relação aqui à terra, ao ser humano, nós vemos naquilo que dá peso, naquilo que é grandioso. A glória dos reis é algo ímpar, é algo que só um rei tinha, tamanha glória. Então a palavra glória ela está inserida muito no contexto que ela está sendo aplicada. Quando nós falamos a respeito de Deus, aí já entra no tópico 1.2, revelada em sua natureza. Já a glória, quando se trata de Deus, é revelada na sua natureza e em seus atributos. Olha só, lembra lá no caso de Moisés, quando ele pediu para ver a glória de Deus, quando ele pediu para ele ver o próprio Deus? Olha o que diz a revista. Moisés pediu para ver a glória de Deus, Êxodo 33, 18. A resposta de Deus faz referência à bondade, misericórdia, compadecimento. Vide que quando o Senhor Deus se manifestou, há referências ao nome e novamente às virtudes acima. Ou seja, como escreveu Tony Evans, a glória de Deus pode ser melhor descrita como uma manifestação visível de seus atributos, caráter, perfeição. Então, para nós encontrarmos uma definição de glória para Deus, nós lembramos de seus atributos. Aquilo que pertence só a Deus. Os 3 atributos mais conhecidos de Deus: onisciente, onipresente e onipotente. Ele é onisciente porque ele sabe todas as coisas, isso é só atribuído a Deus. Ele é onipresente porque ele pode estar em todo lugar. Não significa que ele está exatamente ocupando todo o território, mas não há lugar que ele não possa ir. Essa é a melhor definição para a onipresença. Ele pode estar em todo lugar. Onipotência, não existe nada que Deus não pode fazer. Ele é o Todo-Poderoso, tudo ele pode realizar, não existe impossíveis para o nosso Deus. Então essa pode-se dizer que é uma expressão mais tangível de definição da glória de Deus, através dos seus atributos, através das suas qualidades, através do seu caráter, através da sua perfeição, a natureza de Deus. Já no 1.3 vai falar de revelada em Jesus Cristo, a sua glória é revelada em Jesus Cristo. O Verbo, a palavra, o Filho unigênito, tornou-se carne, humano, e habitou, tabernaculou, viveu, morou entre nós, e vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Quando Deus revelou sua glória a Moisés, não foi somente em resplendor e nuvem, mas revelando o seu caráter, grande em beneficência e verdade, amor, fidelidade. Êxodo 34, 6. Em João, a glória de Deus é revelada em Jesus, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa passagem de Moisés é maravilhosa. Moisés pede para Deus para ver a sua glória, para poder vê-lo. E Deus diz, fica aqui, Moisés, no meio da fenda, isso está lá em Êxodo. Fica aqui no meio da fenda dessa rocha, porque você não pode ver a minha glória. O ser humano não é capaz de ver a minha face, mas irei passar por você. Quando eu passar, eu vou colocar a minha mão na frente do seu rosto, e quando eu estiver de costas, você irá ver. E aí você lê essa passagem maravilhosa que está lá em Êxodo 33, 18. Quando Deus passa diante de Moisés e tira o rosto, Moisés vê as costas do nosso Deus. Meu irmão, imagina a intimidade, o relacionamento, que é o que a nossa lição, as 3 últimas lições está falando sobre de relacionamento.
você ter um grau de intimidade tão grande com o nosso Deus, de você pedir para você primeiro conversar com Ele. Você conversa com o nosso Deus, você dialoga com Ele, você fala com Ele. E você pede a intimidade de Moisés com Deus. Deus, eu queria te ver. E Deus permite com que ele veja a glória. E a Bíblia nos fala que depois que ele vê Deus passando próximo à rocha, quando ele desce novamente com a tábua das leis, o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, porque a face de Moisés resplandecia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, quando você está cheio da glória de Deus, cheio da unção, cheio da presença de Deus, você resplandece, você é luz. Nós somos luz. Procure, meu irmão, nutrir o relacionamento com Deus. Tente a cada dia mortificar mais a carne. Se por um acaso você percebeu que a unção que você tinha, ela já não está mais como era no passado, meu irmão, eu quero te dizer que a unção não se retirou de você. O que Deus te entrega, o que Deus te dá, permanece em você. Talvez os problemas, as dificuldades da vida, as emoções da carne, faz com que nós deixamos de nutrir a unção, de trazer a presença, de trazer a glória para a nossa vida. Meu irmão, talvez o problema pode ser grande, as dificuldades pode ser grande, mas Deus não retirou a unção da sua vida. Deus não tirou de você aquilo que Ele te deu. Volte a nutri-la, volte a orar, volte a jejuar, volte a agradecer a Deus. Nutre o relacionamento com o seu Deus, que como Moisés foi, eu tenho certeza que a glória do Senhor irá fazer brilhar o seu rosto novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico número 2, abominações do povo no templo. Esse foi o motivo pelo qual a glória se afastou do meio do povo de Israel. Ídolos e criatura, tópico 2.1, ídolos e criatura acima do Criador. Eles começaram a colocar imagem e escultura acima do Criador. Começaram a idolatrar mais a criatura do que o Criador. A criatura em primeiro plano. Aquilo que Deus criou, eles colocavam em primeiro plano e deixando o Criador de lado. Meu irmão, muito cuidado em você idolatrar mais a criatura do que o Criador. Muito cuidado em colocar a criatura em um pedestal e deixar o Criador de lado. Tópico 2.2, outro problema que fez a glória se retirar: interesse pessoal e material acima de tudo. Cuidado, meus irmãos, com o interesse material. Aqui o comentarista, o pastor Valdir, vai comentar que a seguir o profeta é levado para ver mulheres no templo do Senhor, mas chorando por Tamuz. Esse Tamuz, diversos comentaristas e historiadores afirmam que esse Tamuz era quando a mulher era estéril e ela tinha o desejo de ter filhos. Não é o caso de Ana, que Ana já servia a Deus, Ana já tinha um relacionamento com Deus. Agora essas pessoas aqui, elas iam adorar a Deus pedindo para que pudessem ter filhos. Era uma adoração por interesse, era quase que uma troca de moedas. Meu irmão, cuidado, muito cuidado. Não adore ao seu Deus em busca de uma troca. Não vá adorar o Senhor Jesus, irmão, só porque você precisa de algo. Mas o adore não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas agradeça por aquilo que Ele já te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Afastamento e retorno da glória de Deus. Tópico 3, a glória de Deus voltando para o templo. Ezequiel vendo isso. Lá no 3.3, o último parágrafo. Lançar fora o que contamina e priorizar a santificação e restaurar e manter o relacionamento com Deus. Meu irmão, quer que a glória volte novamente para a sua vida? Lance fora aquilo que te contamina. Deixe de lado aquilo que te contamina. Priorize uma vida de santificação. Estar sempre mortificando a carne e vivificando o Espírito.
e volte ao relacionamento com Deus. Nutre o relacionamento com o seu Deus e a glória voltará novamente à sua vida. Meu irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar e até a nossa próxima lição, querendo Deus. Fiquem com Deus e priorize o relacionamento com o seu Deus. Deus te abençoe.